Olá, olá, olá! Estamos chegando. Sejam muito bem-vindos à primeira live de 2022. É bom estar de volta com esses conteúdos um pouco mais aprofundados para a gente poder bater um papo que vai um pouco além dos stories, né, e dos posts do feed, um pouco dessa correria que acaba chegando. Aqui a gente consegue dar um pouco mais dessa aprofundada. Então, nesse período que a gente está agora, é muito importante da gente falar do tema de hoje, que é sobre traçar metas práticas para 2022, principalmente relacionados à saúde e qualidade de vida, que, como eu tinha comentado com vocês ao longo desse começo de semana, nos stories, é um momento muito importante para a gente ficar atento em relação a isso, né? A gente aproveitar esse momento de maior energia, de maior disposição para fazer mudanças e usar isso ao nosso favor. Então, nesse momento, a gente vai falar um pouco sobre isso. E o que eu faço no meu trabalho, principalmente, né? Eu te ajudo a transformar a sua alimentação de forma simples para que você possa resgatar, então, corpo e mente saudável. Isso é fundamental, porque o nosso corpo, ele está totalmente relacionado com a nossa mente e tudo que a gente faz influencia ambos. Então, como eu falei, é importante a gente aproveitar esse momento dessa energia de começo de ano ao nosso favor. Usar isso para conseguir fazer mudanças positivas, né? Então, nesse momento, o que aconteceu por agora? Aumentou o número de procura pelas consultas e de pessoas realmente buscando colocar em prática muitas metas que elas colocaram, né? Realmente buscando mudar, mudança, evoluir nesse período, nesse meio tempo de começo de ano, e isso é muito comum. Isso aconteceu também no ano passado, só que qual que é o erro? O que acontece nesse meio tempo? Muitas pessoas acabam procurando, tem uma energia muito maior nesse período para mudar, e depois essa energia começa a ir caindo e elas vão abandonando as metas que elas criaram, muitas vezes na cabeça ou não, os desejos dela e a vontade de mudar. E a gente não pode deixar isso acontecer. E é nesse momento que eu vou explicar um pouco mais para vocês sobre qual que é a importância da gente traçar metas para que isso não aconteça e como é que a gente faz para sustentar essas metas que a gente criou, né? Então, nesse meio tempo, eu vou explicar um pouco para vocês o que é isso, o que seria especificamente isso de definir metas para o ano novo, né? Por que tem tanta gente falando isso? Será que é uma moda que as pessoas fazem? Será que isso vai ser realmente útil para mim? Antes de tudo, eu gosto de pensar no ano novo como um momento de reflexão e autoanálise, né? Então é um momento que você para e analisa. Aproveita que tá todo mundo nessa energia de reflexão, de realmente pensar em novos planos, todo mundo falando um pouco mais sobre isso, e para você também para analisar um pouco mais sobre isso. Como que foi o seu comportamento nos últimos 12 meses, nos quesitos mais importantes para você, nas áreas mais importantes da sua vida, né? Quais foram as atitudes positivas que você deseja reforçar e quais hábitos você manteve nesse meio tempo que talvez sejam prejudiciais para você? Em qualquer sentido, eu posso falar que eu sei que o nosso objetivo maior seria sobre saúde e qualidade de vida, mas a gente pode pegar isso e relacionar com qualquer área da nossa vida, né? Seja pessoal, profissional, qualquer objetivo mais específico. Por que isso é importante, afinal? É a partir dessa reflexão e autoanálise do ano anterior ou dos últimos anos que se passaram que a gente pode começar a pensar em traçar metas. Quais são as suas prioridades para alcançar nesse ano que está chegando agora? Pensa pelo menos em umas 3 prioridades. O que acontece? Nas consultas, muitas pessoas vieram me falando que procuraram esse momento agora para realmente mudar, que avaliaram, fizeram essa autoavaliação, autocrítica, autorreflexão e falaram, olha, tem umas coisas aí que eu tô fazendo, um conjunto de hábitos que eu tenho feito que não estão dando certo. E eu já percebi que se eu for insistindo nisso e se eu for seguindo, levando isso adiante, aonde que isso vai me levar, né? Como é que eu quero estar daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, ou quem sabe até no ano que vem? Como é que eu vou ficar se eu continuar fazendo esses hábitos que são nocivos para mim, que a curto prazo pode não parecer nada, mas que a longo prazo já tá
tendo efeitos, né, no dia a dia. Você já começa a perceber uma qualidade de vida ruim, já começa a perceber que você não está com a mesma disposição, que o seu humor não é o mesmo mais, que você não tem a mesma energia para fazer as coisas do seu dia a dia. Então aí que vem essa autocrítica, essa autoanálise. Será que as minhas atitudes no dia de hoje, no que eu venho fazendo e construindo passo a passo, será que isso está me deixando mais próximo dos meus objetivos, dos meus sonhos, dos meus desejos, do que eu desejo alcançar? Ou será que isso tem me afastado dia a dia? Porque a gente muitas vezes começa a pensar a curto prazo, né? A gente começa a pensar no prazer imediato, na satisfação imediata, no resultado imediato. A sociedade está cada vez mais imediatista, quer tudo para ontem. E aí o que acontece com isso tudo, né? Nesse meio tempo, a gente procura soluções milagrosas, a gente não tem paciência de esperar coisas a longo prazo, então muitas vezes a gente se frustra se não consegue as coisas imediatamente. Só que resultados que vão se sustentar, eles levam tempo para serem construídos. Então, por isso que é importante, nesse período, nesse meio tempo de começo de ano, você se organizar e realmente pensar em coisas a longo prazo, não em coisas imediatas. Você mudar um pouco essa chavinha da consciência. É o que eu tento trazer para os pacientes nas consultas e é o que eu quero passar para vocês aqui também. Começar a pensar a longo prazo, porque uma coisa que você vai conseguir muito rápido às vezes, você pode não conseguir sustentar isso e depois não vai ser uma coisa duradoura. Mas em relação, quando a gente pensa principalmente em saúde e qualidade de vida, e não só em relação a isso, em qualquer outro aspecto, isso também vai ser muito importante, esse momento de pensar no que você quer sustentar, né? Isso pode ser também para um assunto profissional, mas aqui a gente vai trazer um pouco mais em relação a esse tema. Então, esse momento de reflexão e plano de ação para você realmente tirar essas suas metas do papel e realmente colocar em prática e sustentar, que não seja uma coisa só agora desse começo de ano, isso é um baita exercício de autoconhecimento e isso é muito importante para que você realmente conquiste os seus desejos, os seus objetivos e que você não se frustre, né, nesse momento. Então, antes de começar, nesse momento, quando fazia esse tipo de coisa, antes de começar a traçar planos e metas, eu não tinha muita clareza de onde eu queria chegar, o que eu queria conquistar e nem das ações que eu precisava tomar para atingir os meus objetivos, né? E quando a gente não tem muito essa clareza, essa noção de onde a gente quer chegar, fica difícil a gente tomar atitudes específicas, né? Para mim, esse é um dos maiores objetivos das metas nesse momento. A gente ter clareza, ter noção de onde a gente quer chegar, porque muitas vezes a gente tá fazendo as coisas meio que no automático, meio que só processando o dia, a gente não tá vivendo, a gente tá sobrevivendo um dia ou outro, após o outro, no piloto automático, sem ter muita noção de para onde a gente quer chegar, né? E com isso, quando chega às vezes no final do ano, quando passa um tempo, a gente não conseguiu as coisas que a gente queria e a gente se frustra. Só que muitas vezes o que faltou foi realmente essa autoanálise, né? Pra gente poder traçar um plano de ação específico. Então eu costumava fazer isso. Eu sempre não ficava faltando para mim um plano de ação e eu não sabia muito bem aonde eu queria chegar. Então o que acontecia? Eu ficava frustrada quando as coisas não saíam da forma como eu esperava, né? E continuava meio que sem saber o que eu podia fazer para mudar isso. Porque na minha cabeça eu já me esforçava e eu realmente me esforçava. Eu me esforçava bastante no dia a dia para as coisas que eram obrigações para mim, né? E então, para mim, esse esforço, ele já estava ali acontecendo. O problema é que ele não era muito direcionado. Então, quando você não sabe aonde você quer chegar, fica mais difícil você ter um passo a passo para construir esse caminho. Então, alguém aqui passa por isso? Nesse período de começo de ano, muitas vezes, muitas pessoas definiram metas, muitas pessoas nem definiram porque talvez achem besteira, mas todo mundo aqui definindo metas ou não, eu tenho certeza que todo mundo aqui tem um objetivo, né? Tem vários sonhos a curto ou a longo prazo que pretende conquistar, seja esse ano ou não, mas com certeza, mesmo que não tenha parado para analisar as metas, vocês têm metas. O ser humano está sempre em busca de alguma coisa, né? A gente está sempre em busca de evolução. É isso que move a gente, é isso que tira a gente da cama e faz a gente viver no dia a dia, né? Pra gente sair um pouco do automático. Isso é muito importante, realmente. Então eu quero saber aqui quem que planeja metas muitas vezes e no começo do ano tá cheio de gás,
Só que chega no meio ali do ano, às vezes até antes, esse gás vai perdendo e vai parando um pouco de fazer as coisas, vai deixando tudo meio de lado ali, debaixo do tapete. E aí até esquece e fala, não, fica pro próximo ano. Aí chega no próximo ano, tenta fazer a mesma coisa e o ciclo se repete. Isso é muito comum na maioria das vezes, né? Então, eu passava muito por isso também. E aí, em 2016, foi um ano de grandes mudanças na minha vida. Foi um ano que eu decidi que eu realmente tinha que criar metas, a princípio, eram metas a curto prazo. O que era isso? Eu comecei a identificar metas que eu precisava para vários objetivos que eu tinha nos próximos meses ou semanas, né? Sejam eles, na época, era passar numa prova difícil que eu tivesse na faculdade, correr a minha primeira maratona na época, isso era um sonho meu que eu achava muito distante, mas eu realmente só fazia, por exemplo, uns treinos soltos e nunca uma coisa muito direcionada para esse objetivo final, né? Em relação à alimentação, eu tinha o objetivo de diminuir a carne vermelha, só que eu sempre parava, eu sempre largava no meio e eu caía um pouco no comodismo, né? Eu acabava começando muito bem e depois ia abandonando um pouco esse processo. E aí, só de fazer isso, só de definir quais eram os meus objetivos específicos e as minhas metas específicas também, eu já comecei a ter um direcionamento, né? Então, a partir desse direcionamento, a partir dessa clareza de onde eu queria chegar, do que especificamente eu queria conquistar com isso tudo, eu comecei a poder, então, traçar ações práticas para chegar em cada um deles. Isso me ajudou bastante. Esse primeiro passo é muito importante. Não adianta a gente querer tomar ação e se esforçar e sair meio que atirando para todo lado, né, em direção aos nossos objetivos, se a gente não sabe aonde a gente deseja chegar. Então, essa clareza é o primeiro passo. Foi fundamental. E enxergando essas ações no dia a dia, os meus objetivos, eles pararam de ser, então, uns desejos distantes. Começaram a ser, então, resultados possíveis, metas viáveis de serem alcançadas. E aí, com isso tudo, com essa clareza e essa motivação para ter as metas que eu podia tomar em direção a isso era só questão de tempo, organização e ação, né? Constância nas ações para eu conseguir conquistar o que eu desejava. E realmente, 2016 foi um ano muito importante para mim, foi um ano de grandes conquistas e eu acho que isso fez total diferença. Eu saber onde eu queria chegar. Eu realmente tirar um tempinho, um dia no ano que seja, para definir isso, esse momento de autoanálise, né? E ao longo do dia, ao longo dos anos, eu fui parando e analisando, será que realmente as minhas ações, elas estão de acordo? Elas estão se mantendo? O que eu fiz até aqui? O que eu construí até aqui? O que eu preciso deixar de lado também? Porque isso também é importante. A gente deixar de lado hábitos nocivos que estão nos impedindo, né, de chegar onde a gente consegue. E quando a gente vai largando isso, vai entendendo que isso não faz mais parte da gente, a gente consegue abrir caminho para novos hábitos e novas atitudes que vão construindo a pessoa que a gente quer ser. E isso em relação a hábitos do dia a dia, do estilo de vida, de saúde, de qualidade de vida, isso não é diferente também. Isso é fundamental nesse processo. Então, para mim, o que eu considero? Esse período de início do ano, muita gente acha que é besteira, que é falatório, todo mundo vem com essa coisa meio piegas, né, de, novo ano, novo eu. O pessoal acha isso meio brega, mas eu, particularmente, eu gosto muito. Particularmente, o começo do ano é a minha época preferida, porque é onde a gente aproveita essa energia coletiva, que tá todo mundo de mudança e tudo mais, e não importa se as outras pessoas estão fazendo essas mudanças, essas promessas e não estão sustentando. Não importa se você, todos esses anos, já acumulou tentativas frustradas de tentativa de mudança de estilo de vida e não deram certo. Você tem hoje a oportunidade de fazer diferente, de realmente ir atrás dos seus sonhos, de pegar constância nisso. Mas aí, aonde que é importante? Você traçar metas realistas, metas viáveis para você, né? Então, para mim, o ideal é que você, pelo menos uma vez por semana, trace essas novas metas e aproveite esse momento agora. Pode ser em qualquer época do ano. Na verdade, isso tudo não precisa ser no começo do ano. Em qualquer momento você tem essa possibilidade. Mas esse momento é legal para a gente conseguir analisar em ciclos, né? Num período de 12 meses, o quanto a gente evoluiu. Porque isso realmente, 12 meses é um período muito grande para a gente poder analisar e ver as mudanças, né? Janeiro do ano passado, muita gente provavelmente tinha hábitos diferentes, estavam
antes de objetivos e metas alcançadas. Então isso é legal pra gente poder fazer essa autoanálise e poder estar sempre em constante evolução, né? E umas 2 vezes no ano você parar e analisar. Será que as minhas atitudes de lá pra cá têm realmente me levado aonde eu quero chegar? Ou não? Então, nesse momento, o que eu recomendo? Como é que a gente faz isso, né? Como é que a gente tira as metas do papel e coloca realmente elas em prática? Uma coisa que eu recomendo fortemente, que eu aplico no meu dia a dia, nas consultas, quem é meu paciente tá aqui já sabe que eu faço isso em todas as consultas, dependendo de qual for a necessidade que a pessoa tiver, são traçar metas SMART. Eu não sei se alguém aqui já escutou falar sobre isso, sobre as metas SMART, ela significa que todas as metas, elas têm que ser, essa sigla está em inglês, mas todas as metas têm que ser específicas, mensuráveis, atingíveis, realistas e temporais. Ou seja, metas viáveis de você realmente encaixar na sua rotina. E para uma meta dar certo, ela tem que ser específica. Não adianta fazer metas gerais de, por exemplo, eu quero perder peso. É muito generalista ela, né? Você pode falar, eu quero perder peso, mas você não tem noção de quanto peso você quer perder, em quanto tempo você deseja isso, e quando você deixa isso desse jeito, sem especificar muito, fica tudo muito solto. Você não sabe exatamente o que fazer e em quanto tempo você quer atingir isso, né? Então, primeiro de tudo, é deixar essas metas específicas. É fazer para você essa pergunta. Então, eu quero perder peso é muito geral. Então, você pode pensar, por exemplo, um exemplo de uma meta que seja específica. Eu quero perder 5 quilos em 3 meses, vamos dizer. E aí, uma coisa muito importante também é a sigla A. Essa meta tem que ser atingível. Não adianta você pensar, eu quero perder peso, eu quero perder 5 quilos em 1 mês. Tudo bem, você pode conseguir, mas só com essas dietas malucas que eu já cansei de bater na tecla aqui, que não funcionam, né? Então a gente tem que pensar em metas atingíveis e sustentáveis também. Então, pensa, faz sentido eu querer perder 5 quilos de uma vez só? Não, provavelmente não, porque é bem provável que você entre no efeito sanfona. Então pensa em coisas que vão ser realistas também, que vão caber na sua rotina. Eu quero perder peso em 5 quilos em 3 meses. Isso já ficou um pouco mais específico. Já te ajuda a tomar ações mais direcionadas para que você consiga chegar nos seus objetivos, né? Então, em quanto tempo é esperado o resultado que eu alcance essa meta, né? Quanto tempo eu vou precisar para realizar ela? E aí, em relação à parte dela ser atingível, é importante que você analise os últimos feitos que você fez. Quais são as atitudes que você tomou em direção a isso? As atitudes que você tem tomado no dia a dia, elas estão contribuindo para que você perca peso? Ou elas estão contribuindo para que você continue ganhando peso? Elas estão te aproximando ou estão te distanciando desse objetivo? Uma coisa que ajuda também no processo dessas metas é conversar com diferentes pessoas sobre o seu projeto e ajudar a verificar se essa meta é factível ou não, né? De preferência, dependendo da situação, com especialistas, né? E no final, a decisão é sua. Não deixe que os outros te influenciem e te distanciem dos seus sonhos, dos seus objetivos e digam que eles são impossíveis. Mas também ajudar a conversar com as pessoas e falar para eles que você está nessa meta e tudo mais. Isso pode te ajudar a querer continuar no foco, né? Muitos pacientes vieram, inclusive, me falando isso. Quando eu tô comprometido, não só comigo mesmo, mas também com outra pessoa. Então, por exemplo, nas consultas, os pacientes, é muito comum eles me falarem que muitas vezes é mais fácil deles entrarem no objetivo e nessa meta de vida saudável, porque eles vão ter que dar satisfação, eles vão ter que dar feedback, eles compartilharam com outras pessoas em relação a isso. Então isso daí ajuda que você se mantenha firme nos seus objetivos também, né? E é importante a análise de qual que é a relevância para você dessa meta, porque o que eu sugiro é que você coloque prioridade nessas metas. Quais são os 3 maiores objetivos que você possui? Se você colocar essas prioridades dentro dele, você pode fazer essas metas e ver qual que é a relevância disso para você. Porque se não for uma meta relevante, você não vai fazer nada para alcançar isso. Então ela tem que ser importante para você também.
E, mais importante de tudo, uma meta sem prazo é uma meta que nunca vai ser alcançada. Então não adianta você simplesmente falar, eu quero perder peso, eu quero parar de comer carne vermelha, eu quero começar a fazer exercício. Não. Em quanto tempo você pretende começar a realmente colocar isso em prática? Quanto tempo você vai levar para atingir esse objetivo, né? Por isso que eu falei aqui dos 3 meses, mas em relação à atividade física, então não é eu quero começar a treinar mais, eu quero fazer mais exercício. Mas quanto? Se hoje você faz 2 vezes por semana, o que você quer? O que é viável para você no dia a dia? É realmente começar a treinar 3 vezes por semana? É treinar todo dia? Se você é sedentário hoje em dia e coloca a meta de treinar todos os dias, possivelmente ela não vai ser atingível. Se você coloca, por exemplo, eu quero treinar, fazer aeróbico todo dia, depois eu vou fazer musculação, esse ano eu vou virar fitness. Muitas vezes você vai começar e não vai sustentar. É isso que acontece com a maioria das pessoas. Então, nas consultas, eu falo, essa meta tem que ser atingível. A meta do café, por exemplo. Para muitas pessoas até funciona tirar o açúcar quando as pessoas colocam por completo de uma vez e acostumar o paladar com isso. Mas para outras, se elas tentarem, elas vão tentar por alguns dias e vão falar, não, isso não é para mim, isso é muito difícil. Então eu combino com elas, olha, vamos começar diminuindo pela metade, ou então pelo menos diminuindo 1/3 aí. Na próxima consulta, se você conseguir, a gente pega e diminui mais. Em relação ao exercício físico, vamos botar uma meta, se você hoje é sedentário, vamos botar aí uma meta de 3 vezes na semana? 30 minutos pelo menos? Na próxima consulta, a gente pode pensar em aumentar para 5. Então, é puxar um pouquinho o nosso pezinho para o chão, né? Puxar um pouquinho o pezinho para o chão para a gente saber realmente se isso vai entrar na nossa rotina. A gente tem que ver se a gente consegue sustentar. Porque nesse período tá todo mundo muito animado para mudar, mas aí nesse meio tempo, o tempo vai passando e a gente vai caindo a nossa energia. Então, é realmente pensar se você consegue sustentar, né? A longo prazo, para que essas metas saiam do papel e você consiga fazer o passo a passo para chegar no objetivo final. Então, quem que é o responsável por essa meta? Na maioria das vezes a pessoa vai responder que é ela, mas muitas vezes tem pessoas que participam também dessa meta, né? Seja no processo de dieta, seja de atividade física. Atividade física, por exemplo, quem é o responsável por ela? Eu e o personal que eu vou contratar, por exemplo. Eu e a minha nutricionista que vai me fazer mudar de alimentação, vamos supor. Então, muitas vezes na família também, as pessoas podem ter sabotadores ali no meio, pessoas que muitas vezes insistem em empurrar alimentos que não são saudáveis, isso é muito comum nas consultas também. Então, você pensar em tudo isso te ajuda a pensar, por exemplo, não, eu preciso realmente conversar com a minha família, com os meus amigos, explicar que eu estou num processo de mudança de estilo de vida, para que então eles entendam que isso é importante para mim e que eu não vou sair desse objetivo, né? Que eu não vou sair do foco nesse caminho. Então, como que ela vai ser batida? Aqui você vai pensar nas ações práticas que você vai tomar. É um momento de você realmente tirar do papel e criar um plano de ação para isso, né? Como é que ela vai ser batida? O que eu posso fazer para que isso aconteça? E aí botar metas viáveis para você no dia a dia. Então, quando eu falei lá atrás, no exemplo dos estudos, da prova que eu precisava passar, que era muito difícil, eu criei, então, para mim, um cronograma de estudos. Eu coloquei um cronograma começando pela matéria mais difícil e a que eu menos gostava, para começar logo por ela, que a chance de procrastinar seria menor. E então, eu coloquei um tempo mínimo que eu precisaria para estudar todos os dias para conseguir passar nela. Se eu não tivesse feito isso, colocado o plano de ação para o que eu precisaria fazer, provavelmente no dia eu ia deixar essa tarefa por último, o que é mais chato, a gente tende a procrastinar mais, ia deixar por último, e provavelmente eu não ia estudar o que eu precisava e não ia passar nessa matéria. Então isso foi fundamental, traçar metas práticas para isso, né? E uma outra estratégia que também ajuda muito nesse processo de metas é você já visualizar o resultado, né? Quando você imagina essas metas, você muitas vezes não está pensando na meta e no dia a dia, no processo. Apesar desse processo ser fundamental também. A gente não ficar só sedento pelo resultado e prestar atenção na nossa evolução dia após dia. Mas você visualizar o resultado e visualizar como você se sente quando você está conseguindo esse resultado, isso também faz muita diferença, né? Então, imagina o que você deseja conquistar com essa meta. Isso é muito importante também. O que você espera com isso? E aí, uma outra ferramenta que eu aplico muitas vezes nas consultas,
Principalmente quando o paciente às vezes volta na outra consulta falando que não conseguiu bater a meta, eu pego e destrincho ainda mais ela. Eu uso uma outra ferramenta que é para você colocar num quadro. Então você vai dividir esse quadro em 4 e aí você vai pensar o que eu vou ganhar conseguindo essa meta, né? Mudando esse hábito. No outro quadro você pensa, o que eu vou perder conseguindo essa meta? No de baixo você vai falar, o que eu vou ganhar não fazendo essa meta? Então, por exemplo, muitas vezes a meta é parar de beber. Isso é uma meta bem comum, que eu tenho visto muito em consulta. Os pacientes com a meta de, não, esse ano eu vou parar de beber, vou ficar pelo menos tantos meses sem parar de beber. Então, eu tracei com o paciente esses dias, inclusive, essa meta do parar de beber, né? O que você vai ganhar com isso? E aí o paciente falou, o que eu vou ganhar não bebendo, né, nesse meio tempo? Ah, eu vou ganhar que eu vou acordar mais disposto, eu vou ter mais foco, vou ter mais disposição no dia a dia, vou conseguir perder peso mais fácil. Beleza, o que eu vou perder se eu cumprir essa meta? Então, muitas vezes a pessoa pensa, pô, se eu parar de beber, eu não vou conseguir socializar, né? Eu não vou perder meus momentos de socialização com os meus amigos. Eu sou uma pessoa tímida, então muitas vezes eu preciso da bebida para me soltar. Então, talvez seja isso que eu vou perder. O que eu vou ganhar não fazendo essa meta? Ah, eu vou ganhar que tá muito cômodo pra mim. Eu gosto desse momento de ter uma cervejinha ali, de beber, de descontrair. E o que eu vou perder se eu não fizer essa meta? Ah, eu vou perder que eu vou continuar frustrada, eu vou continuar com a qualidade de vida ruim, eu vou continuar com todos esses problemas de falta de foco e tudo mais. E aí, o que aconteceu? Hoje, inclusive, a gente já teve esse retorno, né? Desde a última consulta, quando a gente traçou isso. E para minha surpresa, era um paciente que bebia muito, que não conseguia diminuir essa meta. E ele falou de uma hora para outra, assim, antes eu não estava conseguindo nem colocar a meta de 3 vezes por semana. Ele queria beber 4 no mínimo, porque antes ele bebia todos os dias. Aí ele chegou hoje na consulta falando que ele colocou realmente a meta de cortar a bebida por uns meses, de fazer esse experimento. E que ele já tinha começado desde que o ano começou. Então estamos aí com 11 dias, ele não estava bebendo. Para uma pessoa que não conseguia beber menos de 4 vezes por semana, isso foi um avanço enorme. Então realmente, ele tinha me falado que quando ele realmente pegou e botou num papel tudo isso deu uma clareza gigante. Ele falou, meu Deus, eu realmente preciso ver como que isso vai mudar, né? Eu tô dependente da bebida. E eu perguntei quais foram os resultados. Ele me falou que ele percebeu que ele não precisava da bebida para socializar com os amigos dele, que o maior motivo dele manter a bebida no dia a dia era por esses motivos de socialização, porque os amigos dele bebem com muita frequência e ele achava que se ele parasse de beber, ele não ia ter esses momentos de socialização. Então ele decidiu colocar essa meta e ele tem ido, ele vai, socializa com os amigos, só que ele percebeu que ele não precisa beber para estar lá se divertindo com os amigos dele. Eu achei isso sensacional, esse resultado, porque realmente a gente muitas vezes fica dependente, né, da bebida pra achar que a gente precisa se soltar, pra socializar, mas essa dependência é péssima. E quando a gente decide realmente parar, a gente vê que a gente nunca tentou ser a gente mesmo, né, sem a bebida perto. Isso acontece demais com pacientes que a gente coloca essa meta da bebida. Então, ele realmente falou que conseguiu isso pela primeira vez e que anotar essas metas com todo esse passo a passo e dessa vez com toda essa especificidade, isso fez muita diferença. Então, realmente, isso dá uma clareza gigante pra gente, né? E eu perguntei, o que você ganhou com isso? Quais foram os resultados positivos? Aí ele falou, eu tô dormindo e acordando muito melhor, porque como a gente já falou na live de álcool que a gente fez uns meses atrás, o álcool ele faz a gente pegar no sono mais rápido, só que depois ele atrapalha muito a qualidade do sono, né? Então ele falou, eu tô acordando muito melhor, eu tô mais disposto, tô conseguindo render melhor no meu dia a dia, nos estudos, no trabalho. Então isso foi sensacional. E isso foi uma prova. Isso foi, inclusive, bom ter acontecido hoje para eu poder trazer um exemplo prático para vocês de como é que você ter clareza de onde você quer chegar, anotar isso e traçar uma meta específica, né? Um plano de ação mais rápido, mais prático, vai te ajudar nesse processo de realmente tirar as metas do papel e parar de se frustrar, de achar que você não consegue, que isso é demais, que todas as tentativas que você faz não dão certo, né? Então, o que eu recomendo para vocês? Aproveita essa energia de começo de ano, que tá todo mundo aí disposto a mudar, se compromete com isso, se for preciso, se for alguma coisa que você possa buscar um especialista, um profissional,
busque um profissional, um especialista para te ajudar. Na meta, por exemplo, quando os pacientes me procuram para a parte de alimentação, eles falam que me procuraram porque precisavam de alguém para se comprometer. E aí eu recomendo que eles façam isso também com o exercício físico. Então você quer começar exercício físico também? Se compromete, se matricula numa academia ou no que for de atividade física que você tiver mais afinidade, de repente com um professor de educação física também para te auxiliar e te ajudar de forma segura, para que você realmente consiga fazer, ele te ajude nesse processo, a pegar na sua mão e fazer você mudar os hábitos de verdade. E não ficar só traçando metas irreais, né? E fazendo coisas que não funcionam para que você não colecione de novo metas frustradas. Essa não é a ideia. Mas realmente colocar no papel e ter noção disso. E a partir disso, traçar um plano de ação prático, né? E não ficar aí se esforçando, fazendo um monte de esforço e pensando em tudo que você tem que fazer, mas sem saber onde você quer chegar. Então isso é muito importante. Eu espero que para saúde e qualidade de vida estejam presentes nas suas metas também desse ano, porque sem saúde e sem qualidade de vida, nenhuma meta a gente consegue, né? Eu quero o emprego dos meus sonhos, eu quero a casa tal, eu quero uma família com filhos, seja o que for da sua meta, eu quero o corpo X. Sem saúde e qualidade de vida, você não consegue nada disso. Então, tudo isso é fundamental. A saúde e qualidade de vida tem que estar sempre aí nas suas primeiras metas. Seja começar hábitos saudáveis, seja melhorar alguma coisa específica, se você já está nesse processo de mudança de estilo de vida. Então, eu realmente espero que vocês não deixem essa energia acabar, né? Que vocês tirem do papel e que vocês sustentem ao longo do ano. Ao longo do ano, para analisar se realmente as suas ações, elas continuam te levando aonde você quer chegar, ou se elas estão te afastando. Então, muito obrigada pela participação de todo mundo, e nós vamos voltar agora em 2022 com essas lives mais frequentes, para que a gente traga assuntos mais aprofundados. Eu recomendo que vocês me deem sugestão dos assuntos que vocês querem aprofundar, o que te desperta curiosidade, o que você tem mais dúvidas. Fala pra mim, que aí vai ser como sugestão para as próximas lives dessa semana e das próximas semanas também. Então tenham um ótimo dia, uma ótima noite para vocês e espero que vocês realmente tirem essas metas do papel. Um beijo grande para todo mundo.